O clima na Fundação Ferretti começava a mudar silenciosamente, como uma névoa que aos poucos vai tomando conta do ambiente sem que ninguém perceba. Viviane e Gerluce, cada uma com suas dores, medos e razões particulares, encontravam na busca pela verdade uma força que nem imaginavam ter. Tudo começou com pequenas desconfianças, remédios trocados, pacientes que apresentavam reações inexplicáveis, relatórios internos que não fechavam. E quanto mais perguntavam, mais respostas duvidosas encontravam. A investigação sobre os remédios clandestinos não era apenas um capricho. Era uma missão movida pela justiça e pela necessidade de impedir que mais gente fosse prejudicada pela corrupção velada que rondava os corredores brilhantes da instituição. Viviane, ainda se acostumando com sua nova realidade na fundação, sentia que mexer com aquilo poderia custar seu emprego. Mas Gerluce, com sua coragem intempestiva, garantia que nenhuma das duas recuaria. Alguém tem que fazer o que é certo, dizia ela, firme, chamando a amiga para uma parceria improvável, mas extremamente poderosa. Em paralelo a esse turbilhão, a vida pessoal de Gerluce tentava encontrar frestas de alegria. Joelle, sua filha, vivia um momento delicado. A incerteza em relação ao futuro e o medo de repetir erros do passado pesavam em seu coração. Mas naquele dia, em uma conversa carregada de emoção, Gerluce segurou as mãos da filha e, com os olhos marejados, abriu seu coração como há tempos não fazia. "O nascimento da minha menina foi o dia mais feliz da minha vida", ela disse com a voz embargada. Joelle, acostumada a ver a mãe como uma muralha, não resistiu. As lágrimas escorreram sem pedir licença. Naquele abraço cheio de história, e de mágoas também, havia uma promessa muda de que as duas tentariam reconstruir o elo que o mundo tantas vezes tentou quebrar. Meg, observadora e sempre pronta a incentivar quem ama, olhou para Lucélia com um sorriso encorajador. Sabia que a amiga tinha um potencial enorme, sufocado pela rotina sufocante da cidade pequena. São Paulo era mais do que uma cidade para ela. Era um sonho. Um novo começo. Um lugar onde poderia dançar, estudar, viver o que sempre lhe foi negado. A vida é muito curta, Lucélia. Não dá para ficar para sempre onde a gente não cresce. Aconselhou Meg com firmeza, segurando nos ombros da amiga. Você pode brilhar lá fora. Lucélia respirou fundo, com o coração repleto de dúvida e esperança. Pela primeira vez, cogitou seriamente trocar o medo pelo salto no desconhecido. Enquanto isso, nos cantos mais sombrios dessa história, Arminda tramava em silêncio. Em público, ela sorria. Em privado, se revelava cada vez mais manipuladora. Com Zenilda, fingia amizade com uma maestria quase artística. "Você é como uma irmã para mim", declarou Arminda, oferecendo abraços falsos e palavras viscosas. Zenilda, ingenuamente, acreditava em cada frase, sem imaginar que Arminda usava suas confidências como munição futura. Na fundação, um evento especial aproximava corações e escondia segredos. Ferretti organizara uma homenagem à chefe Samira, responsável pelo restaurante que alimentava tantas pessoas com amor e sabor. Era uma celebração bonita, com discursos emocionantes e aplausos longos. Samira, sempre dedicada, finalmente recebia reconhecimento, mesmo sem saber que parte da instituição que ela tanto defendia estava corrompida. Arminda, porém, não estava disposta a permitir que qualquer brilho obscurecesse o dela. Ao ver Josefa cometendo um pequeno erro na organização do evento, não perdeu tempo. Repreendeu a senhora com uma dureza que chocou a todos. Mas a reação não veio como ela esperava. Josefa, fragilizada pela idade, mas não pela coragem, ergueu o queixo, olhos faiscando, e respondeu: "Eu não vou aceitar que me trate como lixo. Trabalhei a vida inteira para sustentar essa casa, essa família, e você nunca me respeitou." O salão silenciou. Arminda travou o sorriso falso, sentindo a autoridade lhe escapar por um breve instante. A confusão emocional que se instalou deixou Gerluce inquieta. Josefa saiu transtornada, caminhando apressada em direção à rua. Gerluce correu atrás, sem saber exatamente por quê. Talvez um instinto, talvez amor. Mas foi tarde. O som de freios rasgou o ar.
O ônibus atingiu Josefa com violência suficiente para arrancar gritos desesperados de quem presenciou a cena. Mãe! O grito de Gerluce ecoou como um lamento de alma ferida. Ela correu até o corpo caído no asfalto. Suas mãos tremiam, os olhos se encheram de desespero. A imagem de Josefa no chão, frágil como nunca, quase fez o mundo de Gerluce desmoronar. O socorrista se aproximou rapidamente, analisou a situação e, com um tom que misturava alívio e seriedade, anunciou: Por sorte, não houve ferimentos graves. Ela vai ficar bem. O suspiro de Gerluce veio acompanhado de lágrimas intensas. Era como se o destino tivesse dado um susto para lembrá-la do quanto ainda precisava da mãe. De volta à fundação, enquanto o susto ainda reverberava, um novo jogo começava. Célio, sempre atento ao que poderia lhe trazer lucro, se interessou de imediato ao descobrir que Arminda tinha dinheiro. Muito dinheiro. O olhar dele mudou. E quem observasse com cuidado perceberia a ambição acendendo como chama em seus olhos. Arminda, você merece alguém que esteja ao seu lado em todos os momentos. Alguém que reconheça o seu valor. Ele insinuou com voz baixa, calculada. Ela percebeu a intenção e gostou, porque a sedução para Arminda era apenas mais uma ferramenta de poder. Mas ninguém imaginava que, silenciosa e inesperadamente, Gerluce se aproximava da verdade. Em um canto reservado da fundação, ela ouviu vozes e, ao se esconder para escutar melhor, percebeu que Ferete e Arminda conversavam. Está tudo sob controle. Essa história dos remédios nunca vai vir à tona, dizia Arminda com confiança venenosa. Ferete, porém, demonstrou preocupação. Tomara. Se descobrirem que estamos desviando medicamentos e adulterando o controle de estoque, acabou para nós. O ar sumiu dos pulmões de Gerluce. Era como se tudo ao seu redor se tornasse um borrão sufocante. O medo bateu primeiro, mas logo veio a coragem. Ela agora tinha certeza. A fundação, onde tantas pessoas depositavam confiança, estava envolvida em falcatruas perigosas. E Arminda não era apenas manipuladora e cruel. Era criminosa. Gerluce precisava agir. Precisava reunir provas. Precisava proteger quem pudesse ser vítima daquele esquema. E, acima de tudo, precisava ser mais esperta que os inimigos que se revelavam maiores do que imaginava. A vida de todos estava prestes a mudar. Joelle, com seu coração renovado pelo amor da mãe. Viviane, cada vez mais forte ao lado da amiga. Lucélia, com a chance de perseguir seu sonho. Samira, reconhecida por seu talento, sem imaginar o caos escondido por trás das vitrines. Zenilda, prestes a descobrir a verdadeira face de quem chama de amiga. Célio, tramando seus objetivos. Josefa, sobrevivente de um susto que talvez fosse um aviso do destino. E no centro disso tudo, Gerluce, a mulher que, por amor à justiça e à sua própria história, decidiu enfrentar o silêncio. O que ela não sabia era que aquele passo poderia torná-la o alvo principal dos vilões, e que a guerra estava apenas começando. Viviane jamais imaginou que ficaria presa em um elevador justamente no dia em que precisava apresentar resultados importantes de seu trabalho à equipe da Fundação Ferete. O que ela também não esperava era ter companhia naquele perrengue inesperado. Leonardo Ferete, filho do poderosíssimo dono da instituição. O começo foi meio torto. Ele fez piada da situação, ela estava nervosa demais para rir. Só que quando as luzes piscaram e o elevador balançou, o medo juntou os dois num espaço apertado, diminuindo qualquer distância entre desconhecidos. No escuro, Leonardo contou histórias sobre viagens e sonhos frustrados. Viviane, rindo e tentando controlar o próprio pânico, respondeu com suas experiências de vida, sempre escolhendo as palavras com cuidado. Quando finalmente foram resgatados, algo tinha mudado. Os dois seguiram seus caminhos, mas continuaram pensando um no outro. Viviane acreditou que o acaso tinha feito sua parte. Só que havia mais por trás da aproximação de Leonardo do que simples interesse. Ferete vinha enfrentando uma crise de reputação. A imprensa, a comunidade e até o Ministério da Saúde começavam a questionar um possível esquema de medicamentos falsificados envolvendo a fundação. A pressão era enorme. Ciente do talento e da boa reputação de Viviane na comunidade, Ferete viu nela uma ameaça. Precisava saber se ela desconfiava de algo. Sem revelar totalmente seus planos,
O vilão ordenou que Leonardo se aproximasse dela, pescando qualquer informação útil. O rapaz aceitou sem questionar muito. Para ele, seria apenas uma missão simples e até agradável. Afinal, Viviane o encantava desde aquele elevador. Leonardo começou a aparecer na comunidade com frequência. Ele trazia doações, se oferecia para ajudar nos mutirões, conversava com as crianças e fazia de tudo para deixar uma boa impressão. Viviane foi se encantando aos poucos com a generosidade que enxergava nele. Cada encontro dos dois parecia acender novas possibilidades na vida dela. Ela se surpreendia com o jeito espontâneo do rapaz, com o respeito que demonstrava ao falar com os moradores do morro e com o interesse genuíno em conhecê-la melhor. Só que dentro de Viviane existia um medo antigo e profundo, escondido atrás de cada sorriso que ela dava. Antes de qualquer coisa, antes de ser farmacêutica, amiga, vizinha, mulher feliz, ela era uma mulher trans que lutou muito para existir com o próprio nome. E já tinha enfrentado na pele o que acontece quando alguém descobre sua história sem estar preparado para isso. O preconceito sempre aparecia como faca afiada, capaz de cortar qualquer esperança de futuro. Foi por isso que, quando Leonardo finalmente tomou coragem e a pediu em namoro, Viviane sentiu o coração acelerar. A alegria veio acompanhada por uma pontada de pânico. Ela não queria viver um amor construído em cima de segredos. Decidiu que antes de aceitar o pedido, precisaria ser totalmente honesta. Ela o convidou para conversar em sua casa, de noite, quando o movimento no morro já estava mais calmo. Leonardo chegou empolgado, certo de que ouviria um sim radiante. Só que Viviane mal conseguia manter as mãos firmes. Não silêncio, ela foi direta. Contou que não nasceu com o corpo que tem, que precisou se reinventar para se reconhecer no espelho, que se fez mulher todos os dias de sua vida, com coragem e lágrimas misturadas. Eu não nasci mulher, Leonardo. Eu me fiz mulher. Essa é a diferença. E é por isso que eu tô te contando agora. Se essa verdade for demais para você, eu entendo. O sorriso de Leonardo murchou no mesmo instante. O espanto tomou conta dele. Você tá me dizendo que é um homem? Viviane sentiu o estômago embrulhar. O medo que ela conhecia bem, aquele que nunca desaparecia totalmente, voltou com força. Ela tentou manter a calma. Explicou que nunca quis enganá-lo, que só precisava ter certeza do sentimento antes de revelar algo tão íntimo. Se eu tivesse falado antes, o que você teria feito? Saía correndo, respondeu Leonardo sem pensar. A frase caiu entre os dois como pedra jogada em um lago. Doeu. Muito. Viviane respirou fundo, mas a ferida sangrou rápido demais. A indignação tomou o lugar da vulnerabilidade. Ela deu um passo à frente e empurrou Leonardo em direção à porta. Pois então corre agora. Corre como você disse que faria, e nunca mais aparece na minha frente. Leonardo ficou paralisado, sem saber o que fazer com a vergonha que não coube no peito. Viviane, firme apesar da voz trêmula, manteve a porta aberta até que ele finalmente se movesse. Agora, antes de continuar, me diz aí nos comentários se você acha que eles irão dar certo como um casal, se sim, por quê? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. O amor que estava prestes a florescer se transformou em um silêncio doloroso. Viviane trancou a porta e deixou as lágrimas caírem. Leonardo desceu a favela com o coração pesado e a cabeça cheia de conflitos. Os dois estavam machucados. Nada termina aí. Esse choque ainda vai ecoar na vida dos dois. O que acontecerá a seguir depende da capacidade de Leonardo de rever o que pensa sobre coragem, gênero e amor. Viviane já lutou demais para ser quem é. Agora só fica ao lado dela quem realmente estiver pronto para enxergá-la inteira. Viviane passou a noite em claro. Cada lágrima que deixava escapar parecia carregar anos de dor guardada. Ela sabia que abrir o coração podia resultar em rejeição, mas sempre dói mais quando essa rejeição vem justamente de quem já começava a ocupar um lugar especial na vida da gente. O silêncio do seu quarto parecia aumentar tudo. A solidão, o medo, a sensação de que fez a coisa certa, só que perdeu algo bonito no meio do caminho. No outro lado da cidade, Leonardo não dormiu nada também. Sentado na varanda da cobertura, com o celular na mão, sem coragem de mandar qualquer mensagem, ele revivia cada segundo daquela conversa. A forma como reagiu machucava até ele.
Crescido em uma bolha de privilégios e preconceitos sutis, nunca tinha parado para refletir sobre identidades que não seguiam o roteiro que o mundo impôs. Sua primeira reação foi de espanto. Só que o espanto não precisaria ter virado crueldade. Agora, a culpa mordia sem dó. Na manhã seguinte, Viviane vestiu a armadura emocional de sempre. Cabelo preso, jaleco impecável, sorriso profissional. No posto de saúde, todos a conheciam pela competência, não pela história do seu corpo. Era ali que ela se sentia invencível. Contudo, cada vez que o celular vibrava, ela tremia. Não era a mensagem de Leonardo. E essa ausência dizia muito. Leonardo, por sua vez, começou o dia tratando a própria vergonha como inimiga. Ele procurou a internet, pesquisou, leu relatos de mulheres trans, assistiu entrevistas e depoimentos que mostravam a coragem e o sofrimento daquelas que, como Viviane, lutaram apenas para existir com dignidade. O mundo parecia maior do que ele imaginava. E Viviane, muito maior do que o medo que ele demonstrou. Esse processo de compreensão plantou nele algo novo. Leonardo entendeu que seu desconforto não vinha da verdade dela, mas do preconceito que ele mesmo carregava sem perceber. Quando o temido traficante Bagdá descobrir que Joelle e Raul voltaram a se encontrar às escondidas. A notícia cai como uma bomba na comunidade da Chacrinha e o bandido, cego de raiva, decide decretar a morte dos dois com sua frase mais temida: os dois pro micro-ondas, agora. Tudo começa quando Raul, determinado a mudar de vida, decide procurar Joelle para acertar as contas com o passado. Ele carrega no peito um misto de arrependimento e amor. Depois de meses afastado, decide enfrentar todos os riscos para ver a mulher que ama e a mãe de seu filho. Joelle, por sua vez, vive dividida entre o medo e a saudade. Mesmo sabendo que o envolvimento de Raul com Bagdá trouxe destruição, o coração dela ainda pulsa por ele. O reencontro acontece ao cair da tarde, no alto do mirante da comunidade, o ponto mais bonito e perigoso de Três Graças. Lá de cima, as luzes da cidade parecem pequenas, distantes, como se outro mundo existisse além daquele território dominado pelo crime e pelo silêncio das vielas. Raul chega com passos apressados, ofegante, mas determinado. Joelle já o espera, tensa, olhando em volta como quem teme ser seguida. Você tá louco, Raul? Se o Bagdá descobre que você tá aqui, ele te mata sem pensar duas vezes, diz ela aflita. Raul, com os olhos marejados, segura a mão dela. Eu não podia ir embora sem te ver, Joelle. Eu não quero morrer sem te pedir perdão. A gente ainda pode fugir daqui, recomeçar em outro lugar. Ela se afasta em lágrimas. Fugir para onde? Aqui ninguém escapa do Bagdá. Ele sempre dá um jeito de achar a gente. Então eu fico, mas fico por você. Mesmo que seja para morrer, o amor deles, porém, dura pouco. Um som de motor interrompe o momento. Faróis invadem a escuridão do mirante. O ruído de portas batendo ecoa pelo morro. Joelle se vira assustada. Raul fecha os punhos, o coração disparando. E então, uma voz conhecida, fria, debochada, carregada de veneno, corta o ar. Olha só, seu Romeu veio visitar a dona Julieta, e agora vai se dar mal. É Bagdá. O chefe do tráfico surge ladeado por 4 capangas armados. Ele caminha devagar, saboreando o medo do casal. Seu olhar é o de um predador prestes a atacar. Vocês acham que eu sou besta? Que não sabia desse teatrinho de vocês? A traíra da Joelle achando que pode brincar comigo, e o Raul, esse verme, achando que pode subir aqui de novo sem pedir licença. Joelle se desespera. Seu Bagdá, por favor. Eu chamei ele aqui, foi culpa minha. Ele só veio conversar comigo. Bagdá dá um passo à frente, ergue o dedo indicador e faz um sinal para que ela se cale. Aqui quem fala sou eu, boneca. E eu não pedi explicação. Tá achando que eu sou juiz? Pois eu sou pior. Aqui eu acuso, eu julgo e eu mesmo executo. Raul tenta intervir. Se quiser acertar as contas, acerta comigo. Deixa ela fora disso. O traficante ri, um riso seco e sinistro. Olha só, o herói da comunidade. Tá querendo pagar de homem agora?
Vai ser herói no inferno. Bagdá se aproxima até ficar cara a cara com Raul. O cheiro de álcool e cigarro o envolve. Você me traiu, Raul. Me deixou na mão no meio da guerra. Me roubou, me virou as costas e ainda vem aqui se encontrar com a minha mulher. Você sabe o preço disso, né? Eu não te roubei, Bagdá. Eu só quis sair. Quis viver. Viver? O traficante ri. Ninguém vive sem minha permissão aqui. Joelle, chorando, se ajoelha. Pelo amor de Deus, Bagdá, não faz isso. Eu tô grávida. A confissão pega todos de surpresa. Até os capangas se entreolham, atônitos. Bagdá fica em silêncio por um instante, olhando fixamente para ela, como se tentasse processar o que ouviu. Então, com um sorriso torto, responde. Grávida, é? E acha que isso muda alguma coisa? Acha que eu tenho coração? Ele cospe no chão, puxa o cigarro e traga fundo. Depois, solta a sentença com uma calma arrepiante. Os dois pro micro-ondas. Agora! A ordem ecoa pelo morro como uma sentença de morte. Os capangas hesitam, mas um deles pega os pneus, outro abre o galão de gasolina. Joelle grita desesperada. Raul tentou protegê-la com o corpo. Faz isso comigo, mas deixa ela, eu imploro! Tarde demais, Romeu! Aqui o amor acaba em fogo. O clima é sufocante. O vento sopra forte, levantando poeira e lixo. O som do isqueiro acendendo parece o estopim do inferno. Mas antes que o pior aconteça, uma nova voz surge, firme e decidida. Ninguém vai queimar ninguém aqui, Bagdá! É Kellen, surgindo no alto da escadaria. Seu olhar é feroz, o corpo trêmulo de coragem. Ela desce os degraus aos poucos, encarando o bandido sem desviar o olhar. Você perdeu o juízo, é isso? Vai matar a Joelle? Vai matar o Raul? Quer que a polícia feche a comunidade? Quer botar fogo em tudo, inclusive em você? Bagdá fecha o semblante. Sai da minha frente, Kellen. Isso não te diz respeito. Diz sim, porque eu sei o quanto você depende do silêncio desse lugar. Se fizer o que tá pensando, vai cair. O morro inteiro vai se voltar contra você. E tudo por causa de uma mulher? Por orgulho? A tensão é insuportável. Ninguém respira. O barulho do vento parece um rugido. Bagdá encara Kellen por longos segundos, a mandíbula trincada. Então, ele joga o cigarro no chão e o apaga com a bota. Tá bem. Hoje não. Mas é por você, Kellen. Só por você, ele se vira para os capangas. Solta os dois e limpa essa bagunça. Os homens obedecem imediatamente. Joelle e Raul, ainda abraçados, tremem sem acreditar no que acabou de acontecer. Kellen corre até eles. Saiam daqui agora! Ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Raul, pega ela e desaparece antes que amanheça. Raul segura a mão de Joelle e a puxa. A gente vai embora, eu juro. Nunca mais volto aqui, Bagdá, ouvindo, dá uma risada seca. Se eu te vir aqui de novo, Raul, te boto no fogo com minhas próprias mãos. E você, Joelle, reza para essa criança nascer longe da minha vista. A caminhonete do bandido parte levantando poeira. O silêncio volta, pesado. Kellen se ajoelha, sem fôlego, o coração disparado. Raul e Joelle se olham, os olhos marejados e se abraçam. A gente sobreviveu, Joelle, sussurra ele. Ela apenas chora, sem conseguir responder. Enquanto eles descem o morro, o sol começa a nascer por trás dos barracos. O vermelho do amanhecer colore o céu. Um vermelho que parece presságio de sangue. Horas depois, Bagdá está em seu quartel-general, sentado na poltrona rasgada, fumando em silêncio. A cena do mirante volta à mente. Ele aperta o punho, furioso. Romeu e Julieta escaparam do fogo, mas ninguém engana o Bagdá duas vezes. Kellen entra na sala, ainda tensa. Você fez o certo. Ele sorri, sem humor. Certo? Eu nunca faço o certo, Kellen. Eu só adio o errado. Deixa eles em paz. Talvez eu deixe. Ou talvez eu espere o bebê nascer para decidir. A frase gela o ar. Kellen sente o medo percorrer a espinha, mas disfarça. Você não vai tocar neles, diz, tentando parecer firme. Bagdá se levanta,
encara a mulher com um olhar que mistura ameaça e desejo. Não me provoca, Kellen. Hoje eu te ouvi. Amanhã, talvez não. Ela sai, trêmula. E Bagdá, sozinho, encara o horizonte pela janela. Lá fora, o sol ilumina as casas humildes, mas no olhar dele só há escuridão. Todo amor termina em tragédia, e o deles não vai ser diferente, murmura. Diante do túmulo da esposa, Misael se ajoelha. O olhar perdido, o rosto endurecido pela dor. As flores murchas sobre a lápide são testemunhas silenciosas da jura que ele faz em voz baixa. Vingar a morte da mulher, custe o que custar. O juramento ecoa entre as árvores, selando o destino de todos os que cruzarem seu caminho. Com o coração tomado pela raiva e a mente consumida pela culpa, Misael procura Joaquim, um antigo amigo de tempos difíceis. Cansado e abatido, pede abrigo. Joaquim, desconfiado, hesita. Sabe que acolher Misael pode colocar tudo a perder, mas a amizade fala mais alto. Permite que ele fique em um quarto nos fundos da casa, longe dos olhares curiosos. Durante a conversa, Joaquim o alerta. Se descobrirem que Misael está vivo, será o fim. Tem gente grande envolvida nisso, Misael. Você precisa sumir de vez, diz ele, olhando firme. Joaquim também deixa claro que não quer se envolver com Lígia nem com Gerluce, duas mulheres que já causaram confusão suficiente no passado. Misael ouve, mas seu silêncio revela que nada o fará desistir de buscar justiça. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ferete chega à casa de Zenilda com notícias que mudam o rumo das investigações. A polícia encerrou o caso da morte de Rogério, o ex-sócio de Misael. Segundo Ferete, um bilhete foi encontrado, no qual Rogério confessava a intenção de tirar a própria vida. Zenilda se mostra aliviada na frente do amigo, mas, por dentro, sente que há algo errado. Conhecia Rogério bem demais para acreditar em suicídio. Aquilo foi armação, murmura sozinha, enquanto observa o papel amassado em suas mãos. No mesmo instante, Viviane surge na casa de Gerluce, ofegante, com uma informação que desperta o desespero da cuidadora. Ela viu Joelle na rua, caminhando sozinha, assustada. A jovem havia desaparecido dias antes, e Gerluce ainda não se recuperou do susto. Tem certeza que era ela? Pergunta, quase sem voz. Viviane jura que sim. Tomada pelo impulso, Gerluce decide sair para procurar a filha, mas Arminda, a patroa severa e desconfiada, não a deixa sair. É quando entra em cena Josefa, sempre disposta a ajudar. Com um plano rápido e arriscado, Josefa engana Arminda, dizendo que Gerluce está doente e precisa descansar no quarto. Enquanto a patroa sobe para buscar remédios, Gerluce escapa pelos fundos, com o coração acelerado e a esperança renascendo. Sem saber por onde começar, Gerluce liga para Paulinho, um antigo conhecido da comunidade, pedindo ajuda. Ela tá lá fora, Paulinho. Perdida, assustada. Eu preciso encontrar minha menina. Ele promete vasculhar as ruas e mandar notícias assim que souber de algo. Do outro lado da cidade, Raul caminha apressado. Está inquieto. Sente que está sendo seguido. Um rapaz da comunidade o observa de longe, disfarçando entre os becos e vielas. Raul tenta manter a calma, mas o suor na testa o denuncia. Ele sabe que o passado está voltando e que Bagdá, o homem mais temido do lugar, não esquece traições. Enquanto isso, Kellen, amiga de infância de Joely, decide agir por conta própria. Inconformada com o sumiço da moça, sai pelas ruas perguntando por ela. Até que, em uma esquina deserta, encontra Joely. A jovem está abatida, com o olhar perdido. O que aconteceu com você? Pergunta Kellen, tentando abraçá-la. Joely hesita, olha para os lados e sussurra. Eles sabem de tudo. O Raul me enganou. Kellen não entende, mas percebe o medo estampado no rosto da amiga. Antes que possa dizer qualquer coisa, Joely se afasta, determinada a resolver as próprias pendências.
É nesse momento que o destino cruza novamente os caminhos de Joely e Raul. Ele se surpreende ao vê-la viva, de pé, olhando-o com ódio e decepção. "Você destruiu tudo!" grita ela. Raul tenta se justificar, mas não há tempo. Um som de motores e vozes se aproxima. É Bagdá e seu bando cercando os dois. O silêncio se instala por um segundo, antes que a tensão exploda. Bagdá desce da moto, encara Raul e sorri de forma ameaçadora. "Achei que você nunca mais ia aparecer." Joely, apavorada, tenta recuar, mas Raul a segura. "Corre!" ordena ele, mas ela não obedece. O olhar firme da jovem mostra que não tem mais medo. "Eu não fujo mais, Raul, não depois de tudo o que fizeram com minha mãe." Bagdá se aproxima, ironizando. "Família bonita, pena que vai acabar aqui." Ao mesmo tempo, Misael, em sua fuga silenciosa, sente algo estranho, um pressentimento. Pega a velha arma escondida na mochila e decide sair do esconderijo de Joaquim. Ele ainda não sabe, mas os passos que dá agora o levam direto ao confronto que pode mudar tudo. Josefa atravessa a rua correndo e aos gritos, sem ver o ônibus que se aproxima, e é atropelada por ele. Arminda estática, grito de horror de Gerluce, descreve o roteiro do capítulo. O impacto é brutal. O som do choque ecoa pela rua. Josefa cai ao chão, imóvel, enquanto o motorista freia bruscamente, apavorado. As pessoas começam a se aproximar. Arminda, parada na porta de casa, observa a cena com o olhar vazio, o peito arfando. Por um instante, parece satisfeita, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. "Ela apareceu de repente na frente do ônibus, nem me deu tempo de pisar no freio. Eu juro que não tive culpa." Desespera-se o motorista, tentando explicar o acidente. Logo, Gerluce chega correndo, acompanhada por vizinhos. Ao ver o corpo da idosa no chão, ela solta um grito de horror. "Dona Josefa, não! Alguém chama uma ambulância!" O silêncio se instala. Todos acreditam que Josefa está morta. Arminda continua imóvel, observando sem derramar uma lágrima. Mas então, algo inesperado acontece. Josefa se mexe. Lentamente, com a voz fraca, murmura. "Gerluce, eu ainda estou aqui." Gerluce se ajoelha ao lado dela, chorando de alívio. "Eu também estou aqui, dona Josefa. Calma, não se mexa, a ambulância já vem." A cena é comovente. Josefa, ferida, tenta segurar a mão da cuidadora. "Ela tentou me matar, Gerluce, minha própria filha", sussurra, antes de desmaiar novamente. Arminda, observando de longe, dá um passo atrás, tomada pelo medo de que a mãe sobreviva e conte tudo. Zenilda, ao ouvir a notícia do acidente, volta desesperada, sem imaginar o tamanho da tragédia que está prestes a se revelar. No próximo capítulo de Três Graças, o destino de Josefa permanece incerto, e o segredo de Arminda ameaça vir à tona, podendo destruir tudo o que ela construiu. O mistério que envolve a mansão de Arminda atinge seu ápice quando Gerluce, movida pela curiosidade e por uma sensação de injustiça, decide investigar o quarto trancado onde repousa a escultura As Três Graças. O ambiente sempre foi proibido, reservado exclusivamente à patroa, e a jovem já havia ouvido rumores sobre a importância da peça. Não se tratava apenas de uma obra de arte, mas de algo que poderia mudar o destino de toda a família. Naquele fim de tarde, a porta entreaberta parecia um convite silencioso. Gerluce hesita por um instante, mas o impulso de descobrir a verdade é mais forte que o medo. Ao entrar, a penumbra do quarto revela o contorno da escultura, perfeita em detalhes e formas, como se tivesse sido esculpida para guardar segredos. Ao tocar a base, percebe um leve movimento metálico. Há algo escondido ali. Antes que possa compreender, uma voz cortante a paralisa. "Por acaso algum dia eu te autorizei a botar os pés nesse quarto, Gerluce?" Ela se vira, trêmula. Arminda está parada à porta, o olhar faiscante, cada palavra carregada de ameaça. Eu só... balbucia Gerluce. "Que diabos você está fazendo aqui?" prossegue Arminda, aproximando-se. "Vamos, Gerluce, responda."
O que está olhando? Gerluce tenta se explicar, mas as palavras não saem com convicção. Não estou olhando nada, dona Arminda. Eu só queria entender. Cheguei. Não tinha ninguém na casa. Vi a porta aberta e pensei que a senhora estivesse aqui dentro. O silêncio se prolonga, carregado de tensão. O coração de Gerluce dispara. Arminda se aproxima mais, avaliando cada gesto da jovem, como se tentasse descobrir até onde ela sabe. Nesse momento, Josefa, a mãe de Arminda, surge à porta com seu tricô nas mãos, distraída, mas ainda perceptiva. Ela e o Ferete, né? Comenta sem perceber o peso das palavras. Sei lá o que os dois tanto fazem nesse quarto. A frase cai como um raio. Arminda empalidece e solta um grito. Cala a boca, sua lesa! Já me deu trabalho demais por hoje. Gerluce sente um frio percorrer sua espinha. Josefa recua, murmurando algo desconexo, mas a tensão permanece. Arminda, agora em tom gélido, conclui. Da próxima vez que eu te pegar aqui, você vai se arrepender de ter nascido. A jovem apenas acena, engolindo o medo, enquanto lança um último olhar para a escultura. Há algo ali que Arminda teme profundamente. Algo que pode mudar tudo. Nos dias seguintes, Gerluce tenta se concentrar em suas tarefas, mas não consegue afastar a imagem da escultura. Conversando com Lígia, mãe de Gerluce, comenta sobre a estranheza da situação. Aquela mulher é esquisita, mãe. Tranca um quarto como se guardasse um tesouro. E juro que vi um compartimento na base da estátua. Lígia adverte. Não se meta, Gerluce. Gente rica esconde coisa. Pode ser dinheiro, documentos, ou algo pior. Faz teu trabalho e deixa o resto. Mas Gerluce não consegue ignorar. As palavras de Josefa, em seus raros momentos de lucidez, ecoam em sua mente. As Três Graças não são só a arte. O Rogério guardou tudo lá dentro. Tudo. Essas lembranças tornam Gerluce ainda mais determinada a descobrir a verdade, principalmente após o misterioso desaparecimento de Josefa. A situação se complica quando a idosa some da casa, deixando todos em alerta. Arminda tenta manter as aparências, mas desconta sua ira em Gerluce. A culpa dela ter fugido é sua. Você devia estar cuidando dela. Dona Arminda, eu fui só um instante. Quando voltei, a porta estava aberta e achei que ela tinha ido ao jardim. Tenta se explicar. Um instante foi o suficiente para uma velha demente desaparecer pelas ruas. Berra Arminda. Você não serve nem para cuidar de uma pessoa. Gerluce engole as lágrimas, mas percebe que Arminda não está apenas zangada. A patroa teme que o segredo da escultura seja descoberto, e qualquer passo em falso pode custar caro. Enquanto todos buscam Josefa, Gerluce percebe que precisa agir com cautela. Ela sabe que algo dentro da escultura pode esclarecer não apenas a fuga da idosa, mas também a verdadeira história do marido desaparecido de Arminda, Rogério. Há um segredo financeiro, algo que envolve valores ocultos e documentos comprometedores que Arminda deseja manter em silêncio. É nesse momento que Ferete, o motorista da casa, se aproxima. Homem de passado misterioso, observa a jovem com atenção e, numa tarde chuvosa, se aproxima no jardim. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Aquela mulher é mais perigosa do que parece. O senhor não sabe de nada, responde Gerluce, tentando manter a compostura. Sei mais do que você imagina, rebate Ferete. Se quiser sobreviver nessa casa, vai ter que aprender a guardar segredo. A partir desse instante, nasce uma aliança cautelosa. Ferete fornece informações discretas e ajuda Gerluce a compreender o valor da escultura, alertando sobre os perigos que a patroa esconde. Juntos, descobrem que o compartimento secreto contém não apenas dinheiro, mas passaportes e cartas antigas que podem mudar a história da família. No entanto, Arminda continua observando. Em um encontro inesperado, ela aparece novamente no quarto. Eu bem que desconfiava, diz com um sorriso venenoso. Vocês dois, não é? Ela e o Ferete. Dona Arminda, eu posso explicar, tenta Gerluce. Não precisa. Corta Arminda, fria. Só me prometa, nunca mais toque no que não é seu. Mesmo com a ameaça, Gerluce sente que não pode recuar. Ela entende que a verdade sobre Rogério, sobre a escultura e sobre a fortuna escondida, pode trazer justiça e revelar os mistérios que a família tenta encobrir há anos.
Nos dias que seguem, a jovem se transforma. De funcionária curiosa, torna-se investigadora silenciosa, sempre atenta aos passos de Arminda. Cada gesto da patroa, cada comentário de Josefa, cada ação de Ferete passa a ser analisada com atenção. O segredo da escultura é o elo que conecta todos os enigmas. A suposta morte de Rogério, a frieza de Arminda diante do desaparecimento do marido e o passado obscuro que a família tenta manter escondido. Gerluce percebe que mexer com a verdade envolve riscos enormes. Arminda, capaz de manipular e intimidar, mostra que está disposta a tudo para proteger seu patrimônio.